Bom, estamos aqui com mais uma aula. Quero dar um recado antes. Essa aula está sendo gravada no passado e sendo transmitida no futuro, pois esse sábado a gente vai ter a nossa live e eu estou gravando esse conteúdo para o pessoal que ocasionalmente não vai poder participar da live ou vai perdê-la, beleza? Então vamos lá para a aula. Bom, pessoal, hoje a gente vai ver verbos frasais e eu vou apresentá-los aqui com os slides que eu fiz. Eu espero que vocês gostem desse novo modelo de aula. Eu vou tentar gravar nesse modelo, sempre estar atualizando, deixando melhor. Esse foi um jeito que eu encontrei, né, de deixar melhor para vocês entenderem, com imagens e slides passando aqui atrás. Então eu vou explicar. O que é um verbo frasal? Verbo frasal ou phrasal verb, como vocês estão vendo aqui atrás, é um verbo que ele se junta com uma ou outras duas palavras, que geralmente são uma preposição ou um advérbio. E o que seria uma preposição, um advérbio? Verbos a gente já viu, mas eu vou explicar também. Então, bora lá. Verbo, primeiramente. O verbo ele em si simboliza ações. Simplesmente ações. Correr, andar, fugir, comer, enfim. São ações que fazemos no dia a dia ou em si ações, né? Vocês entenderam bem. E um advérbio. Advérbio é uma palavra que descreve um verbo. Ele seria um advérbio de tempo, um advérbio de intensidade ou um advérbio de lugar. E existem também outros tipos de advérbios. E a preposição em si. A preposição é uma palavra que descreve uma relação entre termos. A gente tem o por, o de, com, sobre, em. Isso seria uma preposição. Então, juntando um verbo, uma preposição ou um advérbio, você cria um phrasal verb, um verbo frasal. Como eu já havia dito antes, o verbo e o advérbio e a preposição, né, depende do que você vai fazer, eles se juntam e criam um phrasal verb. Mas ele vai dar um sentido totalmente diferente àquele verbo e àquela palavra em si. Ele não vai ficar realmente o que é o verbo. Vocês logo vão ver nos exemplos que eu vou dar. O recomendado, quando você for ver um phrasal verb, é nunca tentar traduzir palavra por palavra, e sim aprender a estrutura inteira do que aquilo quer dizer. Aí sim ela vai ganhar o sentido novo e você vai poder usar a estrutura inteira a seu favor. Bom, agora como a gente já viu, né, o que é um verbo frasal, o que é um verbo em si, o que é uma preposição e um advérbio, a gente pode ver alguns verbos frasais, certo? Aqui eu separei acho que uns 20, 18, 20 por aí, que são alguns que a gente usa bastante. Mas, só de básicos, existem 150 no mínimo. E existem mais de 500 no total, de verbos frasais. Então, é muita coisa mesmo. Eu trouxe alguns aqui como exemplo, mas na hora das atividades eu estarei enviando uma lista para vocês com os 150 mais importantes. Para vocês estudarem eles, decorarem, entenderem para que eles funcionam direito. Bom, a gente vai começar aqui com o ask for, que ele pede para pedir ou solicitar algo. Então aqui a gente tem um exemplo de uma fala. He came for ask for help. Ele veio pedir ajuda. O ask for help vai servir para isso. Para solicitar ou pedir ajuda. Ou pedir algo. Entende? Aqui já está explicando. O backup. É importante não confundir esse backup com o backup de salvar, de guardar algo, né? Que é o backup que a gente faz quando troca de celular, computador, enfim. Esse backup aqui vai servir para apoiar, para demonstrar apoio. Por exemplo, aqui. I need you to back me up. Eu preciso que você me apoie. Certo? Para isso vai servir o backup. Em seguida, a gente tem o beat up, ou beat up, que seria espancar. Aqui a gente tem um exemplo de fala. He beat me up.
ele me espancou, ele me bateu, também serve. A gente tem o blow up, que seria explodir. Aqui a gente tem um exemplo de fala também. A nuclear bomb has the power to blow up a whole country. Uma bomba nuclear tem o poder de explodir um país inteiro. A gente também tem o break up, que seria interromper algo. A gente tem um exemplo aqui. The police broke up the bar fight. Vocês podem ver que o verbo ele está no passado, certo? Interrompeu é o passado de interromper, que seria break up. Então, ele vai ter essas mudanças às vezes. Você vai ver, ué, mas por que o verbo frasal em si está no presente? E quando eu vou ver uma frase, né, traduzi-la, ele vai aparecer no passado. Porque você também tem que traduzir o verbo frasal para o passado, para ele fazer sentido de interrompeu ou, né, no caso aqui do break up, vai ficar broke up. Entendeu? Só um aviso que vai acontecer mais algumas vezes aqui também. A gente tem o calm down, que seria acalmar alguém ou a si próprio. Por exemplo, aqui a gente tem o calm down em si mesmo, acalme-se, calm down. Catch up, que seria acompanhar o ritmo de alguém. Por exemplo, você está correndo e você não consegue acompanhar o ritmo daquela pessoa em si. Ou você está escrevendo na escola e está postando quem escreve mais rápido com o seu colega. Você não consegue acompanhar o ritmo dele. Então você vai usar o catch up para simbolizar que você não consegue acompanhar o ritmo de certa coisa. Por exemplo, aqui, I can't catch up with him. Eu não consigo acompanhá-lo. Para isso que vai servir o catch up. E vamos para a outra lista. Aqui a gente tem mais alguns verbos frasais que são usados bastante. E vamos dar uma olhada neles aqui também. Bom, a gente vai começar com o chicken out, que seria acovardar-se ou dar para trás, né? Que não se aplica ao caso de fugir em si, mas sim um ato de covardia mesmo, né? De você sair porque está com medo. Aqui a gente tem I chickened out, eu dei para trás, eu desisti. Por medo em si, por achar que não consegue fazer aquilo. A gente tem o come back, que seria voltar em si. Please come back. Por favor, volte. E a gente tem em seguida o deal with, lidar com algo. We must deal with. Nós devemos lidar com aquilo. E a gente vai ter o fall for. O fall for é um pouquinho mais complicadinho de entender porque é o seguinte. Aqui a gente vai usar ele no ing, como vocês podem estar vendo aqui. Fall for. Que seria apaixonar-se ou cair em algum truque, né? Uma pegadinha de alguém. A gente tem um exemplo aqui. I'm falling for you. Eu estou me apaixonando por você. Mas aí é que entra. Fall in love é se apaixonar. Então é importante não confundir o fall for com o falling, que seria ele no ing. A gente tem o find out também, que seria descobrir algo que você não sabia, né? Achar algo, enfim. I found. Aqui o exemplo que eu falei lá atrás, né? Que algumas palavras estão no passado, enquanto aqui está no presente, né? No seu infinitivo, no caso. I found out that she was cheating on me. Eu descobri que ela estava me traindo. Descobriu fica no passado, certo? Então, você vai passar o primeiro verbo, né? Que é o verbo padrão que você usa. Não mexe no advérbio nem na preposição. Muda para o passado. Beleza? Get away. Fugir ou escapar. Aqui ele faz uma controvérsia, né, com o nosso querido chicken out, mas foi o que eu expliquei. Um serve para uma coisa, outro serve para outra. O get away seria fugir ou escapar em si mesmo, de uma situação de perigo. We need to get away. Precisamos fugir. Get in. Entrar em algum lugar. Em um carro, uma casa, em si. Enfim. Get in the house. Entre na casa. Foi o que eu disse. Get out é o contrário, né? Sair de algum lugar, então vocês já imaginam por que ele vai servir. Temos o give up, que é bem conhecido, né? Que seria desistir ou abandonar algo que você não consegue fazer ou quer simplesmente desistir. Never give up. Nunca desista. Beleza? A gente tem também o let down. O let down é um caso bem interessante que seria decepcionar, né? Lembra quando eu disse que os verbos frasais ele não tem muito a ver com o seu sentido original, né, do verbo em si.
Vocês podem ver que é bem diferente do sentido que ele teria se você traduzisse palavra por palavra. Mas não, aqui a gente dá um sentido inteiro para eles, como uma estrutura fechada. Let down, decepcionar. Don't let me down, não me decepcione. You ground up, que seria crescer em si. You need to grow up. Você precisa crescer. Crescer como eu posso dizer? Crescer em si, né, fisicamente, ou crescer em forma psicológica, né? Quando a pessoa ela é um pouco infantil, você usa isso. E, bom, esses são alguns exemplos de verbos frasais, né? Como eu já tinha dito, são muitos, então não dá para passar todos, né, em uma aula só. Eu passei aqui alguns uns importantes, né? Uns nem tanto, mas que são divertidos de saber para que serve, né? Às vezes no sistema você vê um verbo frasal e tenta traduzir por si mesmo e acaba dando uma coisa totalmente diferente. Então por isso eu achei importante passar esse conteúdo. Esse sábado agora a gente vai fazer uma live e para quem não puder participar, essa será a aula que eu estarei apresentando na live também. Só que lá a gente vai ter a interatividade com os alunos e tudo mais. Então terá mais lives, é importante que vocês participem também. Sempre terá uma oportunidade. Beleza? Então estamos chegando mais no final de uma aula. Eu queria agradecer a todos. Eu vou fazer uma lista de exercícios e, como eu já tinha dito, uma lista maior para vocês estarem decorando, aprendendo, né? Se quiserem usar também esses verbos. E acho que era isso mesmo. Então aguardem o saimento da aula e os exercícios para vocês realizarem, que eu estarei cobrando e enviando para vocês. Muito obrigado.